Para as boas-vindas e o seu pronunciamento, anunciamos o coordenador desta frente parlamentar, o deputado Renato Câmara. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso plenarinho, que agora está ampliado. Temos condições de recebê-los com mais conforto e também o número de participantes no plenarinho aumentou. Quero aqui agradecer a presença e também a participação. A Frente Parlamentar ela tem o sentido de trazer a comunidade, as instituições, para terem voz dentro do parlamento. Essa é uma modalidade que nós inauguramos aqui na Assembleia Legislativa e é uma ação inovadora em todas as assembleias legislativas do país. Normalmente, as frentes parlamentares têm a participação dos deputados apenas. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós abrimos as portas para que as instituições possam também opinar, participar, fazer seus encaminhamentos, e aí nós nos fortalecemos e também abre todo um leque de discussão muito maior. É importante ressaltar que essa posse, dos integrantes da Frente Parlamentar tem o objetivo também de compromisso. Não é uma participação passiva, porque nós temos um agendamento que é discutido e depois nós temos a participação obrigatória, por isso que nós temos um titular e um suplente. Quando o titular não puder estar presente, nós precisamos que o suplente participe para que a gente possa dar continuidade aos debates, porque muitas vezes existem ações, nós temos aqui vários assuntos que precisam ser votados, opinados, e só tem sentido com a presença e a participação de cada um. Então, com a posse, é uma adesão voluntária, mas que tem esse compromisso de podermos participar das reuniões. Solicito, então, ao cerimonial que prossiga com as formalidades desse evento. Este evento está sendo gravado pela Rádio e TV Alemes. Os registros fotográficos deste evento estarão disponíveis na galeria do site da Alemes. Passamos à leitura do ato da Frente Parlamentar. A leitura do ato número 31/2023, publicado no Diário Oficial da Alemes, número 2424, que dispõe sobre a instituição da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Artigo 1. Fica instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos com os seguintes objetivos. 1. Reunir os parlamentares que têm preocupação especial sobre o tema. 2. Promover debates com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil. 3. Subsidiar com pareceres, informações técnicas e dados estatísticos as iniciativas legislativas de interesse da sociedade no que concerne ao tema, em especial aquelas voltadas ao uso e consumos conscientes dos recursos hídricos. 4. Estimular a difusão da cultura da conservação e do uso racional das águas. 5. Incentivar o aumento dos investimentos em políticas específicas para o gerenciamento dos recursos hídricos e para a proteção do meio ambiente, em especial das áreas importantes para a produção e conservação de água. Parágrafo único. A existência formal da referida frente parlamentar coincidirá com o mandato da mesa diretora da primeira e segunda sessão legislativa da 12ª legislatura. Artigo 2. Compõem a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos os senhores deputados Renato Câmara, Antônio Vaz, Coronel Davi, João César Mato Grosso, Júnior Mock, Márcio Fernandes, Pedro Kemp, Pedro Pedrocian Neto,
Rafael Tavares e as senhoras deputadas Gleice Jane e Mara Caseiro, sob a coordenação do primeiro. Artigo 3º. Para atingir suas finalidades, a Frente Parlamentar poderá agregar, além dos deputados que subscrevem o ato de criação, representantes governamentais e não governamentais que atuem nas áreas de interesses, conforme dispuser regulamento próprio. Artigo 4º. A Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, inicialmente integrada pelos deputados que assinarem a ata da sua instalação, podendo a ela aderir posteriormente outros membros deste Parlamento. Artigo 5º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Senhoras e senhores, passamos neste momento a leitura e, na sequência, a assinatura do termo de posse. Pelo presente, os membros titulares e suplentes da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no Palácio Guaicurus, localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, nesta cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tomam posse para mandato de 6 de julho de 2023 a dezembro de 2026, abaixo discriminados os indicados que assumirão suas funções sob o compromisso de comparecer nas reuniões quando convocados para discussão e aprovação de assuntos pertinentes. Por ser esta a expressão da verdade, assinam a seguir: deputado Renato Câmara, coordenador; deputado Antônio Vaz; deputada Gleice Jane, deputado João César Mato Grosso, deputado Júnior Mock, deputada Mara Caseiro, deputado Márcio Fernandes, deputado Pedro Kemp, deputado Pedro Pedrocian, deputado Rafael Tavares. Convidamos para assinar o termo de compromisso os titulares e suplentes das instituições que também compõem a referida frente parlamentar. Convidamos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Anderson Seco dos Santos. Ratificando, o senhor Anderson Seco dos Santos, do CREA-MS. CREA-MS. Anderson Seco dos Santos. Da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, a titular é Leda Regina Monteiro. O suplente é Isaías de Souza Franco Silva. Puxa a cadeira lá, puxa a cadeira, deixa no pé. Puxa outra aqui. São das fotos. Rotary Clube de Campo Grande. A titular é Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abraão. Suplente Ricardo Zanin.
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, titular Liliane Lacerda. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, titular Daniele Coelho Marques. Ela foi a Helena. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, Felipe Augusto Dias. Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, FamaSul. Titular, Ana Beatriz Paiva Sá Earpe de Melo. Suplente, Igor Felipe de Lima Ferreira. Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, IMASUL. Titular, Luciano Jiquimura. Suplente, Claudete Padilha de Souza Brusque. Tá. Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul, S.A. Sanesul. Titular, Dulcélia Mônica de Queiroz Souza.
Suplente, Flávia Pedron Machado. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês da Bacia Hidrográfica, FONASC. Titular, Maria Helena da Silva Andrade. Suplente, Alexandra Penedo de Pinho. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. A titular é a senhora Sandra Garcia Gabas. Suplente, Sinara Aparecida Broche. Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. A titular é Alexeia Barufati e a suplente Bruno do Amaral Crispim. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMES. Titular, Zildamara Rosbach. Suplente, Afrânio José Soriano. Tá. Uhum. 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 Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, Casa Idelbrando Campestrini. O titular é Sueli Santos Teixeira e o suplente Moacir Saturnino de Lacerda.
Só chama ele, então. Não é ele, esse aqui? Eu não entendi. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso do Sul, OAB-MS. Titular, Arlindo Murilo Muniz. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Semadesc. O suplente Andreli Silva Souza. Secretaria de Estado de Saúde, SES. Titular, Carson Adriel Machado da Costa. Suplente, Gabriela Faria Garsolino. Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul. Titular, Ramon Edson Fagundes Jardim. Suplente, Riverton Barbosa Nantes. Associação das Mulheres e Profissionais de Negócios de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, BPW, Campo Grande. Titular, Eliene Amorim da Costa. Suplente, Vanessa Coim. Imagina, de nada. Deputado. Declaro empossado todas as instituições aqui nominadas.
Estamos vivendo um tempo único. Essa semana tivemos aí a marca de temperatura histórica, quebrado esse recorde, né? O planeta nunca teve tão quente mundialmente. E quando a gente começa a ver as informações, a gente vê da importância que nós temos dos recursos hídricos. E aqui vai ser um espaço onde nós teremos condições de fazer vários encaminhamentos e discussões. Um dos encaminhamentos que nós temos discutido já é tradição aqui da Frente Parlamentar, é o Seminário da Água, né, que, através de uma provocação do Rotary Club Campo Grande, que está aqui presente, nós conseguimos, na primeira edição, ter um marco zero, né, onde teve a Carta da Água, e ali foi registrado várias informações e objetivos futuros. Passando o tempo, nós estamos vendo que muitos desses objetivos que nós temos perseguido têm se consolidado. Ampliação do progestão, a questão do fortalecimento das bacias hidrográficas, a questão do Fundo Estadual do Meio Ambiente, e muitos são marcas e caminhos que nós temos que continuar discutindo e apresentando. E nós vamos pegando essa experiência todos juntos de agir coletivamente, de ter os trâmites, né, para poder ter sucesso nos nossos pleitos. Então, aqui a Frente Parlamentar, nós vamos ter a oportunidade de construir, né, as demandas que nós iremos focar. Muitas vezes, nós teremos que fazer reuniões paralelas. Não só a reunião, ela é uma reunião para apresentar situações mais para o público em geral. Mas nós temos que nos doar o nosso tempo para poder apresentar requerimentos, apresentar ações. Não existe conquista sem trabalho. Então, nós teremos que, quando a gente participa de um fórum, de um espaço como esse, de uma frente parlamentar, a gente acha que é só colocar a ideia e ela vai caminhar sozinha e vai atravessar o rio e vai sair do outro lado. Tem toda uma preparação. Questão da discussão da legislação, e é importante o Estado estar junto conosco, né, o IMASU, a Agraer, a Semadesc, aqui a OAB, né, porque nós vamos entendendo, e tantas pessoas aqui que têm muita experiência. O Ramon Jardim, na minha época, logo após a universidade, que discutíamos já essa questão de meio ambiente, né, na IAMES, né, e eu recém-formado ali, e eles já militavam nessa área. Então, a gente ter esse diálogo, entender que existe encaminhamentos que precisam ser feitos, mas que tem também várias questões governamentais. E a nossa parte aqui, importante, é que quando a gente chega com um pleito para ser decidido pelo governo do Estado, ele já está maduro. Já foi discutido. As instituições já participaram. Então, o gestor, o governador, né, o secretário de Estado, ele tem mais tranquilidade e confiança de poder fazer um encaminhamento, porque sabe que já foi discutido por várias instituições e, enfim, e na Assembleia Legislativa. Então, esse espaço é um espaço produtivo, que as frentes parlamentares que nós coordenamos já criou, né, e apresentou várias leis importantes e que têm feito com que vários setores avancem. Então, sejam muito bem-vindos
Hoje é uma grande conquista de cada instituição que participa, porque vocês têm essa oportunidade de estar próximo do Legislativo, que é uma extensão dessas discussões. Muitas vezes as coisas não funcionam, não andam na velocidade que nós gostaríamos, porque falta essas engrenagens de vários olhares. E aqui nós teremos essa condição. Para dar continuidade, eu já estou utilizando esse espaço para fazer a minha fala, né? Nós temos a Etel, que muitos aqui conhecem, que faz a parte de secretaria executiva da frente. Então, ela é a pessoa que a instituição, quando quer apresentar um requerimento, quer discutir um tema, enfim, apresentar determinada situação, é com ela que nós vamos construir, né? Porque nós teremos que discutir, conversar, para chegar aqui na frente parlamentar, já ter um panorama mais amplo, para não ficar só no discurso. E aqui também, nesse espaço, é um espaço que está sendo registrado e vai ser uma discussão que fica registrada tanto no YouTube, nas redes sociais, mas também pela Assembleia Legislativa. Nós somos televisionados, né? Então tem um procedimento para a gente poder discutir assuntos, né? Teremos a aprovação da ata, né? Onde a inclusão na ata de situações serão apresentadas. Nós temos um momento da frente parlamentar que é de apresentação de temas e sugestões, né? Então, assuntos pertinentes, situações sobre algum determinado assunto dos recursos hídricos. Aqui nós já discutimos muito o Progestão. Né, vem aqui, o IMASU apresenta informações, a gente tira dúvidas, e é importante estar aqui o IMASU, que a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas, né, em relação a determinados assuntos, que a gente possa avançar no sentido de preservação dos recursos hídricos, mas também da disponibilidade da água. O nosso estado está engatinhando na questão da irrigação, que é uma questão importante para ser discutida, porque se falar de irrigação é falar do uso dos nossos estoques hídricos, mas falar também do aumento de produção. É falar da questão dos assoreamentos dos nossos rios, né? E aí tem um ponto que nós precisamos avançar mais, são os comitês de bacias hidrográficas, questões como o preparo das pessoas que fazem parte dos comitês. Então, ter essa questão de seminários, de cursos, para que as pessoas que participam de um comitê que tem uma força extraordinária, saber o seu papel, saber como agir, como atuar, né? Então, isso é importante e passa por essas discussões nossas. Aqui não é só um espaço onde nós vamos discutir coisas extraordinárias, gigantes, mas, às vezes, para chegar nas coisas gigantes, nós temos que discutir o alicerce, discutir pequenas ações, como preparar os nossos futuros conselheiros, entender o papel, entender o nosso papel também, enquanto parlamentar, enquanto representante de instituições.
A gente tem um alinhamento de pesquisa, aqui nós temos universidades, né, para que a gente possa ter informações. Nós não podemos prevaricar ou jogar para a torcida. Esse espaço não é para jogar para a torcida, não é só para sair na mídia e apresentar determinadas situações. Nós temos que ter essa responsabilidade, esse equilíbrio, e aí entra, né, o papel da pesquisa, o papel de informações oficiais, para que a gente possa, de fato, construir, né, construir alternativas, construir a tão sonhada sustentabilidade, né, que ela não seja só de boca para fora, mas que tenha os alicerces, e nós somos os atores nisso. Muitas vezes a gente fala, a culpa sempre é do governo federal, é desse, é daquele, é disso, é daquilo, né? Mas a gente ter o nosso papel de atuação sem vitimismo, né? Porque nós que construímos o nosso Estado. E cada um aqui tem a sua responsabilidade e nós iremos exercê-la nesse espaço. Então, muito obrigado por mais um sim. Vocês foram chamados e aceitaram esse chamamento e aceitaram com sim. Nós vamos contribuir para a discussão. Esses bichinhos ficam gravando a gente. Para que a gente possa construir esse momento melhor, né? A gente sair das discussões melhor do que nós chegamos. Então, muito obrigado, bem-vindos. Hoje, nós vamos aqui agora ouvir as considerações do Dr. Arlindo, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. A OAB, eu quero aqui fazer um reconhecimento, que sempre tem participado em todas as nossas frentes parlamentares, né, com os seus respectivos representantes, dependendo do tema. É muito importante. Está aqui o CREA, o Conselho Forte, ao qual faço parte como engenheiro agrônomo. É muito importante o CREA estar aqui também, e todas as instituições que estão aqui têm um papel importante. Bom, seguindo adiante, nós teremos agora uma fala do Dr. Arlindo, e depois o professor Norton vai fazer uma pequena explanação. Nas reuniões da frente, as instituições que têm algum projeto para apresentar, né, aqui também é um meio de nós discutirmos, aprendermos e poder até sugerir questões em relação a determinado assunto. Então, alguma instituição que quer fazer uma apresentação, esse espaço estará aberto. Nós temos que combinar com a Etel, porque nós não podemos ter, antigamente a gente ficava 4, 5 horas aqui discutindo. Nós achamos que temos que ser mais objetivos e dar mais espaço para as instituições. Então, são apresentações de 15 minutos, onde a instituição pode apresentar um assunto que pensa que é relevante e, claro, a gente poder ter o conhecimento desse determinado assunto. Então, doutor Arlindo, quero passar a palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos, professor Norton, deputado Renato Câmara, a quem peço licença para cumprimentar aqui todas as autoridades presentes. Eu estava sentado ali na arquibancada e estava vendo falar o nome do plenarinho, mas o nome é de um grande político de envergadura ímpar no estado do Mato Grosso do Sul, e que certamente deve ter forjado sua personalidade como político, e é uma referência
né? Então, o plenário pode ser pequeno, mas com certeza a substância que sai daqui é muito grande, próximo da envergadura desse político importante do nosso Estado. Parabéns, deputado, que essa iniciativa, como o senhor disse, é inovadora. Em poucas assembleias do Brasil nós temos essa divisão do mandato, que as frentes parlamentares nada mais são do que uma divisão inteligente do mandato. O senhor conseguiu reunir aqui, nesse plenário, as maiores autoridades de águas do Mato Grosso do Sul. Nós temos a Universidade Federal aqui com a Sinara, o Ramon Jardim, que é um patrimônio histórico das frentes parlamentares e dos conselhos, um dinossauro, Sueli Teixeira, que entende muito de recursos hídricos, sobre maneira de energia. Então, eu não vou citar todos os nomes aqui para não cometer uma injustiça com os demais componentes, mas conseguiu reunir as maiores autoridades em recursos hídricos do Estado. E, com certeza, daqui, os projetos de lei que vão sair encaminhados a esse mandato compartilhado, como bem disse, já saem bastante deglutidos, porque todas as instituições, e para verificar a importância que tem essa frente parlamentar, que os indicados pelas instituições são realmente as maiores autoridades. Então, revela a importância dessa frente parlamentar, dado o staff que está sendo encaminhado para te dar um suporte. Então, eu registro aqui, em nome do Bito Pereira, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, nossa deferência aí pelo convite, e com certeza vamos participar ativamente desse compartilhamento do seu mandato para que a gente produza legislações modernas, sustentáveis e com foco, né, nessa inovação, para que a gente consiga, aí, através de legislações modernas, mitigar, na medida do possível, os impactos que são naturais da modernidade. Muito obrigado. Agradecer aqui a presença do Leonardo, que é um grande parceiro, né? Coordena o Progestão, está na pasta de recursos hídricos do Estado, e sempre muito importante a presença do Estado nas nossas discussões. Então, passando para a palestra, quero convidar o professor Norton, que vai falar um pouquinho para nós sobre as variáveis ambientais e conservação dos recursos hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul. A população que nos assiste pela TV Assembleia e redes sociais, e esse é um momento também de se aprofundar sobre esse tema. Fiquem aí e acompanhem conosco. Professor Norton, a palavra está com você. Esse aqui está funcionando. Isso, ou se quiser esse aqui também. Está funcionando. Vai ficar em pé, pode ir na frente se quiser. Primeiramente, agradecer aí o convite em nome da nossa Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tá? É um prazer estar aqui nesse evento. Né? A gente trouxe uma discussão rápida, né, para apresentar. Como a gente viu que existe vários... tá bem? Chega mais perto. Mais perto. Segmentos, né? Então, eu preparei assim, uma apresentação rápida do que são esses recursos, essas variáveis que nós temos aqui no Estado. É bastante diversificado, né? Nós temos uma geologia, né? Vamos fazer com variações, né, grandes, e isso resultou em a gente ter assim, recursos, né, que são bastante diferentes. Né? Eu vou tentar assim, usar uma linguagem, como tem pessoal especialista, né, mas como tem o pessoal que não é exatamente da parte de recursos. Então, a gente vai tentar, numa linguagem não muito técnica, tá, trazer essas informações.
Eu coloquei ali as variáveis ambientais, né, e como que a gente pode entender essas variáveis pensando na conservação dos recursos hídricos. Tá? Acho que eu vou ficar de pé, porque o professor acho que não consegue dar aula sentado, falar sentado. Tá? Eu vou ver se acho que eu vou mais aqui embaixo. Fica à vontade. Pode ser ali? Pode. Que aí eu consigo enxergar. E eu não sei se o pessoal que está desse lado aqui... Acho que é melhor ficar. Aqui, ó. Aqui? Ah, tá. Não sei se o pessoal que está desse lado aqui está conseguindo ver o slide. Não sei se precisamos Aqui na tela. reposicionar, porque ali não está, né? Não sei se o pessoal vem para o outro lado ou se toma uma... Está passando ali? Não está, né? Aonde que é a posição que eu posso ficar? Aqui? Posso descer aqui? Ah, melhor. Aí acho que a gente consegue ver. Eu fiz uma apresentação rápida só para a gente conhecer como funcionam esses recursos, né? Porque a gente só enxerga uma parte do recurso, né? Aquela água superficial, né? Os rios, lagos, os cursos, mas é muito além disso, né? E a gente tem diversos aquíferos e cada um com suas particularidades. E eu vou passar rapidamente, conhecer essas duas grandes bacias. Passa. Eu estou sem o óculos aqui. Passa para mim aí. Tem 3 lugares aqui na frente, se alguém quiser vir aqui, pode ficarem à vontade. Tem 3 lugares aqui. Isso, acho que melhorou, né? Só... Uhum. Mas acho que tem cadeiras aqui também. Acho que dá para a gente conversar. Não vai ser demorado, então tentar fazer uma apresentação rápida. Eu tentei assim enxugar o máximo possível, tá? Para a gente explicar. Pelo IBGE, a gente tem 3 níveis, né, assim, para classificar essa divisão hidrográfica, né? Eu acho que você já conhece esse material, né? Já conhecia esse material? Acho que já é conhecido de 2021, né? E então a gente tem nível 1, 2 e 3. Isso vai fazendo uma divisão hidrográfica, né? Então, o nível 1, e nós estamos ali. Deixa eu seguir um pouquinho o apontador só. Então, a gente está aqui, né? Nós temos 12 regiões, né? São 12 divisões e nós estamos... Eu circulei aqui, né? Mato Grosso do Sul, a bacia do Paraná, né? E aqui do Paraguai. Então, vamos falar desse primeiro nível, nós estamos aí em 2 grandes bacias, né? 2 bacias de nível 1. Né? E que são bacias que elas são bacias que algumas bacias elas estão inteiramente dentro do Brasil. Essas não, essas estão elas passam fronteiras, né? E a gente tem aí um trabalho que precisa ser realizado sempre, né? A questão da cooperação com os países vizinhos, porque uma outra parte da bacia está aqui para da Bolívia, está no Paraguai, né? Então tem essas implicações. Pode passar para mim. Aqui a codificação, né, da divisão hidrográfica de nível 2, então essas bacias já são subdivididas, né? Eu não vou me ater muito isso, é só mais para conhecimento dessa divisão, né, dessa divisão hidrográfica. Pode passar para mim. E aí o terceiro, né, aqui é interessante, porque aqui é onde estão os comitês. Nós temos 11 subdivisões, se eu estou enganado, é isso, né? São 11? São 11 subdivisões, o 5.4, 5.5, 6, 7, 8 e 9. São 6 para o lado do Rio Paraná e 93, 94, 5, 6, 7, né? E 5 para o lado da bacia do Rio Paraguai. Né? Isso como... Então, são os 3 níveis, né? Os 3 níveis de divisões. Isso aqui, eu costumo dizer o seguinte, que essa aqui é a água que a gente vê, né? Porque essa é a água superficial.
né, que é a parte dos nossos reservatórios de água, né? Só para a gente entender, esse documento, depois se alguém tiver interesse também, a gente pode estar deixando, já está aqui, aqui no computador, né? Pode depois repassar. Então, aqui essas informações do Brasil, que isso aqui teve uma modificação, porque até na anterior, por exemplo, parte da bacia que ficava no Mato Grosso do Sul, ela recebia uma divisão, ficava para o Mato Grosso do Sul. E a outra parte, para ficar para o lado de Goiás, ficava com Goiás. Então, era uma região, mas dividida em dois, porque cada estado ficava com uma parte, né? Então, nessa nova divisão, acaba isso. Então, ela passa para um estado, então, ela abriga uma bacia completa. Pode passar. E aqui, né, é um material também que a gente traz, que é o material lá do Ministério de Minas e Energias, que traz um mapa com essa geodiversidade, né, do estado do Mato Grosso do Sul. E aqui que a gente começa a enxergar, né, um pouquinho toda essa rede de drenagem e começa a enxergar também os aquíferos, né? Nós temos muitos aquíferos aqui, e cada um deles, né, muitos aquíferos, vamos dizer assim, diferentes, e a gente precisa conhecer cada um deles, porque eles ocorrem em regiões diferentes, eles estão mais superficiais em uma região, tá? Nós temos uma sobreposição, nós temos um aquífero, sobre aquele aquífero nós temos outro, né? Então existe uma sobreposição, e a gente precisa entender toda essa diversidade geológica que existe aqui no estado, né? Por que em alguns locais é mais importante para a recarga de um determinado aquífero, em outra região ocorre a recarga de outro aquífero, né? E muitas vezes eles estão um sobre o outro, tá? Quer dizer, a maior parte deles está um sobre o outro. Acho que aqui eu não só para a gente tentar entender, eu vou passar uma outra imagem que fica mais claro isso aqui, mas passe na outra, fica melhor. Aqui fica melhor, porque aqui a gente já tem toda essa nomenclatura, né, desse sistema dos aquíferos aflorantes, onde que esse aquífero ele está mais próximo, né, onde que ele está aflorante aqui no Mato Grosso do Sul. Quando a gente vê o mapa do aquífero Guarani, ele está lá em São Paulo, Paraná, né, Minas, e quando ele vê a parte, né, a área dele no estado do Mato Grosso do Sul, ele passa por aqui, né? Então ele vem até aqui. Então a maior parte do estado, mas boa parte do estado, onde que está esse aquífero? Como que a gente, em que posição, em que profundidade está esse aquífero? Nessa imagem, a gente consegue ver onde ele está aflorante, onde ele está mais próximo da superfície. Por que não aparece o aquífero aqui? O aquífero não aparece aqui porque tem um outro aquífero acima dele, tá? Então, essa região aqui é o aquífero, né? Aqui nós vamos ter o afloramento do aquífero Bauru, nessa parte, né? Nessa região aqui, mais do sul do estado, a região de Dourados, aquela região que chega até aqui, Campo Grande, né? Nós vamos ter aqui o Serra Geral, que é um outro aquífero que tem, né, uma outra formação. E a gente vai, depois eu vou mostrar para vocês que cada um desses aquíferos, né, como que é a composição, como que vamos dizer assim, a forma de cada um, como que essa água fica armazenada nesse aquífero. E a gente vai ver que eles ficam de formas diferentes. Nós temos um aquífero aqui, ó, que é bastante diferente, né? Esse aquífero aqui, que são os aquíferos calcários em ambiente kárstico, é a região que vai desde Bela Vista e vai até Bonito, Bodoquena,
nós temos um outro tipo de aquífero, né? Que é, que é uma formação bastante diferente aqui, né? Onde a gente encontra aí um ambiente com muitas cavernas. Então, os aquíferos se comportam de outro jeito. Então, muda a formação geológica, né? A gente tem uma outra forma desse aquífero. Tá? Só para a gente citar para vocês aqui os aquíferos do Mato Grosso do Sul, né, aqui da Uana, que é esse rosa aqui, tá? Que vem daquela região ali, mais da fronteira com o Paraguai, e se estende quase, né, lá em cima, na região de Sonora, que já divisa com o Mato Grosso. O Bauru, né, que é essa região toda leste do estado, aí, né, essa região desde lá do sul, desde lá de Mundo Novo, se estende até aqui em cima, Cacilândia, e adentra essa região mais leste do estado. Né. O Furnas, que está aqui, né, que é nessa borda aqui do Pantanal. O Guarani, pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês é o afloramento, isso não é todo ele, né? É onde ele está mais próximo do solo, onde ele é aflorante, onde não existe um outro acima dele. Existe acima dele, depois eu vou mostrar para vocês que existe um outro aquífero, porque esses aquíferos todos aqui, né, é o que a gente chama de aquífero confinado. Ele tem uma camada que impermeabiliza. Então, vamos dizer assim, ele fica fechado e eles têm alguns pontos de recarga, né, que são essas regiões aí onde tem esses afloramentos. E em cima, às vezes, nessas regiões, existem outros aquíferos livres, né? Existem os reservatórios de água. Então, a gente vai comentar como que funciona isso. Tá? Só seguindo ali, né? Esse pré-cambriano aqui, né? E depois nós vamos ter um pré-cambriano calcário, que é em cima dessa formação que eu falei para vocês, cárstica, e o Serra Geral, que vem, acho que mais ou menos Paranhos, essa região toda ali, né? E estende-se até aqui, essa região próxima aqui, né? Essa região de Campo Grande aqui, mais para o centro do estado. Então, esses aí é onde eles afloram. Agora, esses aquíferos, eles estão sobrepostos, né? O Guarani está aqui por baixo desse, está por baixo desse aqui. Então, na formação geológica, um está sobre o outro. E é isso que eu queria mostrar para vocês na próxima imagem, que cada um deles tem uma característica diferente. Tá? Então, tem que ele tem formações porosas. Tá? Então, a água ela fica nesses espaços entre as partículas, né? E ali ela fica armazenada, né? Que é a formação com arenito. Quando eu tenho fraturado, que é aquele Serra Geral que a gente mostrou para vocês lá, na imagem anterior, né? A água fica nas fraturas. Né? Então, na formação desse, né, desse aquífero, essas rochas elas fraturaram, elas se separaram e ficaram espaços. E nesses espaços é que ocorreu a infiltração da água e depositou nesse aquífero. Então, aí, por exemplo, nessa situação, pelo desenho aqui, então a água está com uma forma de distribuição, né? Bem mais distribuída. Nesse caso, mesmo que possa ocorrer pontos em que você não alcança a água porque ele não é uma formação, né? É como se alinhada, né? Como está essa mesa, ela tem formações. Você pode fugir um pouco dele, mas seria mais fácil você atingir esse tipo de aquífero. Nesse outro aqui, você pode chegar a fraturas em pontos que não foi acumulado água. Então, você pode ter um poço seco, mesmo você perfurando em grandes quantidades. Essa água, você não encontra essa água, porque são fraturas que são secas, não ocorre, né, infiltrações que atinjam. Então, você precisa conseguir poços que
atinjam essas fraturas que estão cheias d'água. Tá? Então, vocês estão vendo que são bastante diferentes, né? Até mesmo na tecnologia de você chegar até essa água. E aqui o que eu comentei com vocês daquela região ali, né? Bonito é a área mais representativa, né? Que é o kárstico, que ele tem essas fraturas, só que ele tem cavernas, né? Ele tem, vamos dizer assim, ele é todo perfurado. Então, essa água, ela tem um outro caminho. Tá? Vamos passar aqui, por causa do nosso tempo, né? É só para a gente entender aqui no Mato Grosso do Sul, esses aquíferos, eles estão numa sobreposição. Tá? Eu não sei se a gente consegue... parece um pouco... desfocado aqui, não sei se é eu que não estou enxergando ou está desfocado mesmo. Tá? Então, esses aquíferos, pela formação geológica, eles foram formados em períodos diferentes, né? Então, eles estão sobrepostos. Então, nós temos o aquífero Bauru, aquele que a gente comentou aqui na região leste do estado, ele está mais superficial, está mais em cima, né? E abaixo dele tem uma formação Serra Geral. E essa formação, Serra Geral, é uma formação basáltica, que é isso aqui, ó, que a gente está mostrando nesse desenho aqui. É essas formações aqui que confinam o aquífero Guarani. Por isso que a gente diz que que ele é um recurso que está confinado no aquífero, né? Então, ele tem um confinamento porque existe um impedimento tanto superior quanto inferior. Ele fica, vamos dizer assim, como fosse dentro de uma bolsa, né? Dentro de um ambiente fechado. Como que ocorre a recarga? Pelas áreas de recarga. E essa é uma coisa que a gente precisa entender aqui no nosso estado. Onde estão essas áreas de recarga? Né? Como a gente está trabalhando cada uma dessas áreas de recarga? Só para a gente fechar ali na sequência, né? Aí nós vamos ter todos os outros em sequência, tá? É que um sobre o outro, não vou me ater a isso, só gostaria de ilustrar, né, como que funcionam esses aquíferos, como que eles estão dispostos. Tá? Nessa imagem aqui, a gente coloca, né, tenta ilustrar isso. Nós temos essa área de recarga do aquífero, vamos dizer que é o aquífero Guarani, né, que está aqui abaixo. Então, ele tem uma área de recarga, onde, vamos dizer assim, onde é o abastecimento dessa caixa d'água, né, onde ocorre o abastecimento disso. Volta um pouquinho, só para a gente mostrar, mais uma. Aqui, ó, né? Então, onde que estão as regiões de grande abastecimento, de você recarregar? São essas áreas. Então, se eu penso no Guarani, eu vou ter que pensar nessas áreas onde a gente consegue fazer essa melhor recarga, né? Onde a gente consegue recarregar. Então, para cada aquífero, a gente tem que ter uma política diferente, né? Uma gestão diferente como fala, de gerenciar, né, esse recurso. Pode passar, por favor? Tá? Então, só para aqui um desenho também, para a gente tentar entender rapidamente isso, né? Como que a gente tem os nossos aquíferos. Nós temos o aquífero confinado, que é o caso aqui, vamos ver o aquífero Guarani, né, que eu coloquei ali. Ele está, por exemplo, confinado. Então, ele tem uma camada superior e uma inferior que confina ele num determinado local, numa determinada profundidade, né? E como que essa água chega, como eu comentei anteriormente? Ele chega pelas áreas de recarga. Então, essa água, esse aquífero vai ser reabastecido por esses pontos que ocorre, né, a infiltração e que chega até ele. Então, nesses afloramentos ocorre isso aqui. E aí, assim, então, quando a gente pensa em gestão desses recursos, a gente tem que entender esses processos, porque isso é característica geológica, né, desses recursos. Como eu falei para vocês, existe um aquífero que ele é confinado, né?
E existe um aquífero livre, que é esse que está mais na superfície, né? Essa água desse poço freático, né? É essa água que está mais próxima aí da superfície, e que não está confinada. Isso aí depois, não vou discutir essa parte da hidrologia, que é um pouco complexo isso, tá? Mas é só para a gente entender esses dois sistemas, tá? Então, nós temos aquela água que está na superfície, né? Essa água que está disponível, que está no rio, que estão nos lagos, né? Depois nós vamos ter um aquífero, que é aquela água que está no solo, mas numa profundidade menor, e que ele não tem uma camada de impedimento superior, tá? Então, é um aquífero que ele é abastecido para a gente em todos os locais. Então, aí eu já tenho que pensar numa outra forma de gestão também, porque aqui, esse aquífero aqui, ele é um aquífero que a gente tem bastante problemas aqui no estado, porque a gente já perdeu bastante da nossa água superficial, né? Quantos córregos, pequenos córregos, nascentes secaram e que eram dependentes dessa água aqui, né? Embora esses confinados também eles contribuam, né? Mas muitos dos locais que secam rapidamente, tá? Muitas vezes eles dependem dessa água aqui, do aquífero livre, né? Mais superficial, e daquela água que está na superfície, porque existe comunicação, né? A gente vê isso nas áreas de drenagem, né? Onde nós tínhamos áreas várzeas, brejos, né? E foram feitas drenagens. Então, ele alimentava 3, 4, 5, né? Nascentes, pequenos córregos, e após o processo de drenagem, você drena toda essa água para dentro de um único dreno, né? E você redireciona a drenagem daquele local. E aí você acaba perdendo, né, essa água que era melhor distribuída no ambiente, agora você traz toda ela para um local só. Também é um outro ponto, né, que a gente precisa, né, discutir. Como fazer a gestão dessa água, dessa água que está disponível também aqui na superfície. Vamos, tá? E esse aqui, nosso último slide, esse é um material mais recente, né, que foi feito com a Embrapa, a Semadesc. Eu acho que esse material, não sei se vocês já conheciam ele. Alguém já conhece esse material aqui? Esse material é um material mais novo, tá? Ele é bem recente e esse material aqui, ele traz a capacidade de retenção de água dos solos do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Então, ele tem uma escala que vai nos dizer quantos milímetros de água por centímetro de solo cada um desses solos é capaz, tá? de armazenar e disponibilizar para as plantas, porque não é porque às vezes a água está no solo que ela está disponível para a planta, e estar disponível. Então, é na disponibilidade. E nós temos uma variação muito grande. Essas formações mais, vamos dizer assim, do menos disponível para o mais disponível. Essas formações aqui azuis, né, vamos dizer assim, foram intermediárias, né? Esses pontos mais roxos aqui são áreas, né, de grande capacidade de armazenamento de água e disponibilidade para as plantas, né? E essa região, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, que é onde está o Bauru, né? Lembra na imagem anterior? Essas regiões aqui são regiões onde os solos armazenam menos água e, portanto, deixam menos água disponível para as plantas. O que significa isso? Tá? São áreas com maior risco climático, né? Então, são áreas, vamos dizer assim, que dependem de que a chuva, uma seca, um evento, né, uma mudança, elas são mais sensíveis, né,
do que essas áreas que armazenam mais água, né? Então, essa é um material novo que nós temos, que está disponível, e, inclusive, no boletim, né, que foi publicado recentemente, ele tem também ali uma planilha, tá? Que você insere dados do seu solo, né, de areia, silt e argila, e ele já classifica para você aqui. Então, você pode trabalhar a gente chama de zona agrícola de risco climático, né? ZARC. Então, você pode ter esse resultado para você verificar até qual é a quantidade de água disponível que aquela situação, que aquela formação, né, de solo, ela disponibiliza para as plantas, e você poder trabalhar a questão do risco agrícola, né? Do risco das atividades agrícolas naquela região. Eu não sei se eu ultrapassei o tempo, mas o objetivo era trazer essas informações, que eu chamo de informações básicas, né, para a gente conhecer um pouco, né, dos nossos recursos hídricos aqui do nosso estado, né? Vocês viram que é bastante diversificado, os diversos aquíferos, e que cada um dele tem uma formação, né? E se a gente pensa em gestão desses recursos, a gente precisa conhecer um pouco, né? E me coloco à disposição, né, para a gente poder fazer alguma discussão, tirar alguma dúvida, fazer um bate-papo. Obrigado. Muito bom. Só essa apresentação já dá uma discussão para algumas reuniões, hein? E poder pensar na gestão, né, das recargas, dos aquíferos, que é um passo importante para que nós possamos avançar. Muito bom, professor. Eu quero convidar aqui o Leonardo para poder tomar sua posse. Leonardo, que estava em outro compromisso. Desculpa demorar, estava com o Jair. Para não perder a oportunidade, alguém tem algum questionamento ao professor Norton? Gostaria de tirar alguma dúvida? Bom, agradecemos, então, a presença de cada um que vieram, muitos vieram de longe participar desse evento. É um evento de posse. Hoje, de fato, aproveitando a oportunidade, tivemos essa apresentação para nos atualizar um pouco das novas informações que são disponibilizadas. Quero agradecer a nossa equipe, aqui a Ethel e toda a nossa equipe que tem se mobilizado para poder acontecer, né, a reunião da Frente Parlamentar. A gente chega, está tudo pronto, mas tem uma equipe que está por trás disso se desdobrando. Agradecer o cerimonial da casa, né, que sempre atende o nosso pedido, e hoje está concorrido, que temos 2 eventos simultâneos, né, acontecendo aqui na casa. Bom, muito obrigado pela presença. Vão em paz, vão com Deus. Que Deus proteja cada um. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.